Neste pequenino vídeo que nós escolhemos para apresentá-lo, falou de uma coisa surpreendente, de uma coisa que Santo Inácio de Loyola escreveu há quase 500 anos, não é? Estamos a falar de um documento onde constam... Que é de 1540 e tal. Sim, a Companhia de Jesus foi fundada em 1540, portanto será por essa altura. Embora não tenhamos tempo de falar hoje em todas as qualidades que Santo Inácio de Loyola apontou como sendo as qualidades essenciais de um líder, eu relembro que ele falou na espiritualidade, no testemunho, no ser notável nas relações humanas, a perseverança, que se note pureza na sua intenção última, atenção aos dons exteriores, como o bom nome, a credibilidade para os de dentro e para os de fora, e tudo o que possa favorecer a autoridade e o serviço da causa. Não vamos poder falar de todos, mas vamos poder começar, por exemplo, pela espiritualidade. Eu pedia ao Sr. Padre que nos desse uma definição do que isso seja e como se chega até lá. Falar de espiritualidade é muita coisa, mas neste caso concreto e na linha de Inácio de Loyola, quer dizer sobretudo 3 coisas. Quer dizer que há a capacidade de sair de si, de se descentrar por uma causa justa, por um bem comum. Quer dizer que se tem capacidade de envolver os outros e as outras pessoas no mesmo ideal. Isso faz parte da gestão. E quer dizer que se sabe que se tem a capacidade de mandar, não por ter poder, mas por ter autoridade. Autoridade reconhecida. Era o que ele deixava. E lembro sempre que a autoridade vem de autor. Não vem de poder. E a pessoa ser reconhecida como autora, como envolvente e envolvida. E a espiritualidade, no fundo, é isto. A conjugação boa destas 3 dimensões pessoais. Há uma que falou que é a necessidade de sair de si. Muitas vezes os líderes são apontados, refiro-me à má liderança, como pessoas mais egocentradas, em que têm alguma dificuldade em chegar ao outro. Portanto, a questão da espiritualidade implica esta descentralização, ao fim e ao cabo, do líder, da pessoa. Podemos chamar Mas como é que isso se faz em termos práticos? Nós temos aqui uma plateia que é composta por alguns líderes, temos umas dezenas de líderes que foram inclusivamente reconhecidos como melhores gestores de pessoas, com avaliações ótimas, e que estão agora a ouvir-nos falar de espiritualidade como sendo uma das características apontadas por Santo Inácio de Loyola há 500 anos como uma das mais importantes. Sim. Como é que eles podem fazer para... Bom, primeiro dizer que a espiritualidade vai para lá de uma religião concreta. É sobretudo essa atitude da pessoa não ficar fechada no seu umbigo, no seu mundinho, e sobretudo não se tornar assim um Big Brother distante que depois manda chuva por canais, mas é sobretudo alguém que, como dizemos às vezes em latim, mais que com o ad negotia, está com a cura personalis, está exatamente próximo das pessoas, conhece-as pelos seus nomes, não pode ser um homem de gabinete, embora precise dele, e dos seus assessores, mas é sobretudo uma pessoa que dá prioridade ao conhecimento pessoal para poder exigir, para poder compreender e para poder, de facto, então, tirar das pessoas o melhor partido. A reflexão inaciana aponta-nos alguns caminhos que nos podem ajudar a chegar a esse nível. Estou-me a lembrar, por exemplo, de um livro escrito por um jesuíta chamado, se não me engano, James Martin, sobre a vida de Jesus, e aquilo que o espantava mais por fazer reflexão inaciana era, quando visitou Jerusalém, ter tido a sensação de já lá ter estado. Portanto, isto chama-se reflexão inaciana. E como é que isso se faz? Porque é um dos caminhos para a espiritualidade, presumo. Sim. Bem, a grande obra de Santo Inácio, para além de apontar estes caminhos de liderança e outras coisas que fazem parte das Constituições, foi escrever um guião de vida espiritual, que ele chamou Exercícios Espirituais. E dizendo que a espiritualidade se exercita, é uma ginástica. Verdadeiramente uma ginástica, que nunca pode parar e que tem sempre, e é própria para cada idade, e é própria para cada época da vida, a pessoa ginasticar, de alguma maneira, esta capacidade de se transcender, esta capacidade de se relacionar. E os exercícios espirituais é uma coisa que todos temos que fazer, e são tempos muito intensivos, esses sim, de reflexão, mas também de confrontação com a prática e de avaliação contínua da prática. Aliás, no livrinho dos exercícios, ele dá 4 grandes linhas de força para a pessoa se gerir a si própria, antes de mais nada. Primeiro temos que ser gestores de nós próprios,
e depois, com isso, saber gerir as circunstâncias, as empresas, as obras em que estamos, as pessoas que temos à nossa conta. E esses 4 princípios são fundamentais, porque nos ajudam a deslindar e a ultrapassar tensões que às vezes são bloqueios. E às vezes a gestão bloqueada, pronto, é o fim. Podemos falar de espiritualidade sem nos ligarmos a nenhuma religião, procurando só... Num certo sentido, sim, porque acho que todos nós somos, neste sentido que estávamos a falar, religiosos. Exato, somos feitos para nos religiosos. ligarmos, não é? E ligar-nos não só de uma forma economicista ou comercial. Mas, por acaso, no outro dia disse uma coisa muito interessante, que se calhar justifica alguns dos problemas que nós agora assistimos no Médio Oriente, que a definição que dão da palavra religião é diferente. Sim, os muçulmanos, religião, não vem de Religar. religar, mas vem de relegere. Reler. Reler o texto até ao fim, até o interiorizar na pele e depois ser quase autocomandado. E é um bocadinho uma coisa que se está a ver. Porque também é preciso reler e reler a Bíblia, nós também. E relê-la e lê-la muito para entender bem, mas não podemos ficar aí. Porque o descodificador são as nossas relações uns com os outros. É a transformação do mundo positiva e tranquila e pacificadora que descodifica se estou no caminho certo ou não. Sr. Padre, nós quando decidimos convidá-lo, fizemos-lo porque sabemos que a sua vida tem sido essa, tem sido não crescer só com a parte teórica, mas crescer fundamentalmente com os outros. E tem feito esse acompanhamento espiritual, inclusivamente das lideranças. Qual é o ponto da situação que faz? Sente-se otimista? O que é que acha do que tem apanhado no seu caminho? Qual é o ponto da situação, diria eu? Como é que olha para as nossas lideranças? O que é que acha que pode ser feito para melhorar? Eu acho que, mais que otimista, sou otimizador. E gosto de ver o lado positivo das coisas e comprometer-me a puxar por elas. Porque o otimismo pode ser assim um palpite, mas o otimizador é aquele que tira partido, o melhor partido das coisas. E eu acho que o mundo está-nos a ensinar isso com grandes contrastes. Simultaneamente que quando o mundo cresce no sentido da paz e do bem comum, também às vezes cresce no sentido da violência e da fratura, das questões fraturantes que nos desligam, não é? E por isso nada cresce linearmente. E cresce sempre de alguma maneira a par. Quanto mais capacidade de bem há, também mais capacidade de mal há. Não é? Porque exatamente esse é um dos segundos princípios que o Santo Inácio põe lá para chegar à liderança, à espiritualidade, é exatamente ter a capacidade de viver com equilíbrio. E o equilíbrio seria exatamente a boa gestão entre, digamos assim, os impactos emocionais e os objetivos que nos propomos. Mas, Santo Inácio, se bem me lembro de algumas conversas que tivemos, estava muito mais... tinha muito mais atenção e valorizava muito mais o processo, ou melhor, o caminho, do que o objetivo. Sim. Porque o que acontece muitas vezes, eventualmente nas nossas lideranças, nas nossas organizações, nas lideranças também desportivas, é haver um foco excessivo, muitas vezes, no objetivo e esquece-se o caminho que é preciso fazer até lá. Portanto, sim, mas para ele... O pensamento inaciano diz-nos que o caminho é relevante, não é? Mas para ele, que se chamava a si próprio peregrino, o peregrino é comandado pela finalidade. Sabe onde é que quer chegar. Depois esfola-se, passa o termo, para lá chegar, encontrando subidas e descidas, cansaços, mas não pode parar no momento, nem no bom momento, nem no mau momento. Porque é o sentido da história e a finalidade onde se quer chegar que dá integração e significado àquilo que se está a viver agora. Eu acho que hoje um dos problemas negativos do mundo de hoje é que sobrevalorizamos muito o momento e os bons momentos e quase que esquecendo realmente o processo. Mas se esquecemos o processo também depois não somos capazes de ser atuantes na globalização. Porque a globalização ensina-nos a lidar com o diferente, não só com a pessoa diferente, mas com as diferenças dentro de nós próprios. Temos uma visão global da nossa própria realidade, uma visão histórica de nós próprios. Hoje podemos ser prisioneiros de um bom momento ou de um mau momento e deitar por água abaixo tudo porque estou a passar mal. O que é que quer dizer estar a passar mal? O que é que quer dizer correr mal? Todos temos desejos que as coisas corram bem, mas correr bem não é sem dificuldades. Correr bem é que dê frutos.
E às vezes os frutos custam. Uma mãe sofre para ter um filho. Mas se a dor de parto eliminasse o desejo do filho... Tinha essa diferença entre resultados e fruto. Uma coisa são resultados, outra coisa são os frutos. Exatamente. Qual é a Ele grande diferença? insiste nisso, que podemos ter uma sociedade tão imediatista, tão comercializada em quase tudo, que está mais atenta aos resultados do que aos frutos. Para nós, jesuítas, que temos muitas escolas e colégios e universidades, a distinção é esta: ter boas notas ou ficar a saber. E hoje quase que nos parece que é importante ter boas notas, porque se entra na universidade, porque se arranja um emprego. Sim, era essa a lógica do resultado. E ele diz, não é isso. Quero saber se formei homens. Quer dizer, se há gente capaz de se dedicar. Isso é um fruto. O resultado é ambíguo. Não é? Hoje estamos para entrar numa universidade, é preciso ter resultados. Mas o que importa é saber se ele é capaz. E se é uma pessoa com estofo, e com integridade, e com vontade, e com liberdade interior, que é, de facto, uma das coisas, o nó da questão. Educar-nos para a liberdade. Interior. E como é que se educa alguém para a liberdade quando vive um conjunto de condicionalismos tão difíceis de transpor? Sim, lidando bem também com a tensão entre vontade e apetecer, lidar bem com a tensão entre necessidades concretas e a razão e as paixões. Saber gerir estas coisas, porque as duas coisas são importantes, as emoções e as paixões, mas depois quem comanda a vida há de ser mais a razão, sem desvalorizar a emotividade, com certeza. Então, se eu aprendo a lidar com estas coisas, torno-me livre por dentro, livre de... Não me deixo escravizar, nem pelas circunstâncias exteriores, nem pelos inputs internos que me podem enganar. Mas nós ficaríamos aqui, obviamente, a tarde inteira. Aliás, este é um tema para se falar durante horas, no recato de... Sim, mas esta liberdade é mesmo importante, porque também entendemos muito facilmente que a liberdade é a possibilidade de fazer o que acho, o que opino. Mas é mais fazer o que realmente quero, verificadas todas as circunstâncias. Acho que a liberdade, esquecemos que é a capacidade de escolher o melhor. É muito mais que a possibilidade de escolher o que vier. Para muitas pessoas é isso. Ser livre é estar aberto ao apetite, ao imediato, àquilo que se impõe. Mas não é. E para o Santo Inácio era muito claro que ser livre é ter a capacidade de escolher o bem maior. E isso, então, exercita-se, é uma ginástica, que tem que ponderar, que mete para outra coisa que é muito importante na liderança dele, que é o crescimento autocrítico. Que às vezes chamamos avaliação ou exame de consciência. Exato, as avaliações que são feitas pelos jesuítas é muito Sim, interessante, porque chamam-se exames de consciência. Sim, e é ver se o crescimento, é ter autocrítica sobre o próprio crescimento, sobre o crescimento das empresas em que estamos, e estar continuamente nessa autocrítica de ver se está a dar frutos, ou são só resultados, se são coisas imediatas ou são coisas com futuro, e ter a capacidade de, se não vai por aí, cortar. Isso é a liberdade. Bom, de facto, Santo Inácio foi um visionário e acho que temos todos a aprender muito com ele. Como vos disse, ficaríamos aqui muito tempo. Foi um prazer tê-lo connosco, Padre Vasco Pinto Magalhães. Espero que tenham gostado. Muito obrigada.